Desde os primórdios da ficção, o arquétipo do herói sempre esteve associado à figura do Salvador, aquele que desafia o impossível para proteger os inocentes. O símbolo da esperança, da justiça, do sacrifício pelo bem maior. Mas e quando essa proteção se torna um julgamento? Batman vigia Gotham como uma sombra implacável, ditando quem deve pagar pelo caos que assola a cidade. Seus métodos, muitas vezes brutais, fazem de seus interrogatórios não apenas uma busca por respostas, mas um teste de resistência, onde a justiça e a obsessão se confundem. Superman, um ser que poderia obliterar o planeta com um piscar de olhos, contém sua força para proteger os humanos. Mas e se um dia ele decidisse que nós, frágeis como somos, precisamos ser governados em vez de protegidos? Com seus superpoderes, poderia facilmente remodelar a Terra à sua imagem, e já tentou em algumas realidades. Os Vingadores, tão celebrados, interferem em conflitos mundiais sem serem eleitos, sem responder a ninguém além de suas próprias consciências. Tony Stark criou uma legião de máquinas para vigiar o mundo. Steve Rogers acreditava na liberdade, mas impôs sua visão de certo e errado. A Liga da Justiça, em algumas realidades, se tornou um governo global, eliminando qualquer ameaça ao que eles consideravam ordem. Em um mundo onde a autoridade absoluta corrompe absolutamente, até que ponto um herói deixa de ser um guardião e se torna um tirano? Mas há algo ainda mais complexo por trás dessa discussão. Será que a sociedade realmente deseja ser protegida ou apenas aceita esse sistema por medo de algo pior? O conceito de certo e errado sempre esteve presente nas histórias de super-heróis. Eles são, em essência, defensores da ordem e da justiça, baluartes daquilo que é certo. Mas e se, ao olharmos mais de perto, percebermos que a linha entre os dois não é tão sólida assim? Que, na verdade, essa linha moral pode ser mais flexível do que aparenta. Como entender a moralidade quando os heróis, muitas vezes, têm que agir de maneira impiedosa para manter a ordem? Vamos começar com o Capitão América, o símbolo da liberdade e da moralidade. Ele é aquele que luta para proteger os fracos e garantir que a liberdade seja preservada. Mas o que acontece quando essa liberdade se vê ameaçada, e ele toma decisões que, em outras circunstâncias, seriam vistas como autoritárias? O capitão, em diversas ocasiões, questiona até onde pode ir para garantir a liberdade de todos. O que, em teoria, é certo, pode se tornar distorcido se a linha entre proteção e opressão se tornar indistinta. E o Homem de Ferro? Aqui temos um herói que, com suas invenções, decide não só proteger o mundo, mas também tomar decisões para moldá-lo, mesmo que com consequências colaterais. Quando ele constrói o Ultron, ou mesmo quando se envolve em disputas políticas internacionais, ele se vê tomando atitudes que podem ser classificadas como autoritárias. O que para ele parece ser um mal necessário, para muitos é uma violação de direitos e liberdades. Mas, o que acontece quando o próprio Superman, com seus superpoderes, começa a questionar a moralidade de sua missão? Quando ele percebe que, talvez, para garantir um futuro melhor, ele possa ter que governar, controlar e até mesmo impor uma ordem global? A moralidade de um Deus é a mesma de um homem? O que tudo isso nos diz? Que talvez os heróis não sejam apenas os salvadores, mas também agentes de controle, com suas próprias falhas e dilemas. Agora, imagine que esse mesmo questionamento é exatamente o que os vilões têm em mente ao olhar para os heróis. E, assim, temos o início de um confronto ainda maior. E se o problema não fosse os vilões, mas sim o papel dos heróis? Será que estamos olhando para o cenário de maneira equivocada? De um lado, temos os heróis, glorificados por suas boas intenções e suas batalhas em nome da justiça. Mas, do outro lado, temos os vilões, figuras marginalizadas, muitas vezes com suas próprias razões, ainda que obscuras. O Magneto, por exemplo, não é apenas um ser impiedoso que deseja destruir a humanidade. Ele é um defensor de seu povo, os mutantes, que já sofreram tanto nas mãos da humanidade. Seus atos, embora violentos, são impulsionados por uma luta desesperada pela sobrevivência.
E o que dizer de Thanos? Muitos o veem como um vilão insano, mas, aos olhos dele, sua missão é salvar o universo de uma sobrecarga de recursos, uma crise que ele acredita ser inevitável. Na mente dele, a extinção de metade da vida não é um ato de tirania, mas uma necessidade para garantir o equilíbrio. Ele enxerga um universo em desespero, e sua visão de salvação vai além da morte. Ela é uma forma de justiça cósmica. Agora, pense por um momento. E o Coringa? Esse palhaço do crime não se vê como um simples inimigo de Batman. Ele desafia a própria fundação da sociedade que Batman tenta preservar. Gotham é um reflexo distorcido do mundo em que vivemos, e, para o Coringa, a verdadeira piada está no fato de que todos fingem que as regras existem, que as leis funcionam, quando na realidade não passam de ilusões. Talvez Gotham, sob sua perspectiva, precisasse de um agente de caos para realmente ser livre de suas próprias mentiras. Mas então, se os vilões possuem razões e motivações próprias, será que eles não são apenas os reflexos dos heróis que existem como figuras de poder e controle? É possível que os heróis precisem dos vilões para se manterem necessários, e talvez até para justificar sua própria existência. Para responder isso, precisamos questionar: quem realmente está no controle dessa narrativa? E se, ao fim, os vilões forem apenas peças em um tabuleiro muito maior do que imaginamos? Se analisarmos com profundidade, a fronteira entre heróis e vilões não é uma linha reta, mas sim um círculo onde os extremos se encontram. A psicologia nos ensina que o comportamento moral não é absoluto, mas sim moldado por contexto, intenção e percepção. O que diferencia um herói de um tirano? O fato de que a maioria concorda com sua visão? Ou apenas o medo de encarar o que aconteceria se ele não estivesse no controle? Na psiquiatria, há um conceito conhecido como dissonância cognitiva, que explica como indivíduos justificam atos contraditórios para manter sua visão de mundo intacta. Os heróis acreditam que seus métodos são necessários para proteger o bem maior, enquanto os vilões enxergam suas ações como a única solução viável para um problema sistêmico. Quem está certo? Depende do ponto de vista. O próprio Batman já foi chamado de ditador mascarado. Superman já foi visto como um messias autoritário. Os Vingadores já enfrentaram o dilema de sua interferência ser uma ameaça maior do que qualquer inimigo que combatem. Filosoficamente, Nietzsche nos alertou sobre o perigo de lutar contra monstros. Quem luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um deles. E talvez essa seja a verdade mais incômoda. Heróis e vilões são apenas narrativas opostas de um mesmo fenômeno. No final, a pergunta mais perturbadora não é se os heróis são bons ou maus, mas sim, quem nos garante que, no lugar deles, não faríamos exatamente as mesmas escolhas? Quem nos diz que, diante do mesmo poder e da mesma responsabilidade, não cairíamos na mesma armadilha que tanto condenamos?